Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus irmãos, neste vídeo vocês vão acompanhar o testemunho deste senhor que vocês estão acompanhando do meu lado. Ele teve um arrebatamento, meus irmãos, um arrebatamento de espírito, foi conduzido ao céu e lá ele presenciou algumas coisas e ele recebeu, meus irmãos, um alerta de um anjo. Lá no céu onde ele estava, ele viu 4 anjos, meus irmãos, vindo até ele, mas um em específico falou com ele algo tremendíssimo. Eu não vou dar spoiler aqui da visão dele, meus irmãos, mas eu quero que vocês acompanhem até o final, porque depois da visão dele, meus irmãos, eu quero ler com vocês dentro da Bíblia, é um bônus informativo que eu vou passar para vocês. Nós vamos ler dentro da Bíblia tudo que esse idoso vai dizer aqui para nós e vocês vão ficar chocados, meus irmãos, o tanto que Deus nos ama e o que Ele requer de cada um de nós. Se nós entendermos isso, meus irmãos, que o idoso aqui vai falar na sua visão, meu irmão, você já está com o pé na sua salvação. Isso é muito impactante, é muito relevante para nossas vidas espirituais e Deus requer que nós colocamos isso em nossas vidas. O alerta é chocante demais, eu tenho certeza que você vai se emocionar, que você vai ficar arrepiado, arrepiada com o testemunho desse idoso. Então, meus queridos, sem mais delonga, acompanhe agora o relato desse idoso, porque está muito forte. De repente, eu olhava assim e viu aquela planície plana, uma coisa linda. Aqueles pés de árvore sem nó, sem curva, tudo perfeito. As gramas verdinhas, tudo do tamanhozinho assim, irmão. Me lembra como hoje, ó, na ponta do dedo. Como se um cortador de grama tivesse passado e dado uma geral ali, limpado. Tudo igual, não tem nada um é mais que o outro, nada. Tudo são a mesma coisa, tudo é iguais. E de repente saía um leão do lado direito, outro do lado esquerdo, um de frente e outro atrás. Esses 4 leões simbolizam, é claro, todas as nações do mundo, todos os problemas, tudo. E aqueles 4 leões vinham de encontro comigo. E eu ficava no meio dele aqui, ó, naquela planície linda, aquele gramado verde, aquela coisa linda. E eu não tinha medo dos leões, não. Tinha não, Nascimento. E eu fazia uma oração que eu faço questão até que vocês peguem essa oração hoje aqui e ponham ela em prática. Mas ela tem seu valor também. Senhor, tem misericórdia, ou seja, Senhor, me salva desses leões. A palavra foi tão poderosa que de imediato, e aqueles 4 leões, voltando atrás um pouquinho, eu passei um pouco à frente. Era 4 leões e eu no meio. Um na frente, outro atrás, um do lado, outro do outro. Mas vinha milhões de leões, só ficava aquela coisinha igual uma pulguinha no meio, e todo aquele gramado estava rodeado de leões. No início foi 4, mas depois foi muito, mas muito leão, muito leão mesmo. Um exército. Está entendendo? Exército. E eu fazia essa oração, Senhor, tem misericórdia. Somente isso eu falei, me lembra como hoje. Senhor, tem misericórdia de mim. Não tive medo do leão, só clamei, Senhor, tem misericórdia de mim. Os leões fizeram isso. De repente, meu amado, desceu 4 anjos. E daqueles 4 anjos varões, somente um falava. Que coisa linda é as coisas de Deus. Não é desordenado, Miguel. Olha bem, olha bem. Somente um anjo falava. Que educação. Tinha unanimidade, tinha qualidade, tinha educação de maneira super tremenda, inexplicável. E um daqueles anjos falou para mim, falou no singular, hein?
Então arrebatamento não pode estar no plural, é só você. Família não vai. O Senhor Deus falou a Abraão, sai para uma parentela, foi a palavra que veio ali na boca do irmão. Lembra? Vai para um lugar longínquo, eu vou te mostrar o que eu tenho que fazer com essa nação. Dentro desse contexto. Vai lá e vem cá. E ali, meus queridos, aquele anjo falou pelos três, era quatro varões. E ele disse assim para mim, irmão, orei por nós. Aí eu orar por vós, falei desse jeito. Mas eu falei no plural também, orar por vós, tem um S no final do vós. Até isso, né? Que maravilha. Depois eu fiquei fazendo a reflexão, digo, é maravilhoso. E ele falou sim. Não houve mais conversa. E de repente eu orei e eles desapareceram, foram embora. E um dia eu perguntei ao Senhor Jesus em oração. Não vou perguntar quem. Com todo respeito aos homens profetas, homens de Deus, não. Eu fui direto ao Papai do Céu, fui direto ao Filho de Deus, Jesus. Senhor Jesus, eu tive esse sonho assim. Por que é que aqueles anjos, Senhor, pediu para mim orar por eles? Olha o mistério que está faltando com o povo de Deus aqui nessa terra, é isso. Humildade, simplicidade, verdade, qualidade, tudo foi falado. E o Senhor Jesus disse, você não estava em aflição? Os leões não estavam ao teu derredor? Tu não clamaste, Senhor, tem misericórdia de mim? Ele falou, Senhor. Para que os anjos pudessem voltar, eu teria que orar. Em outras palavras, missão cumprida, livramento. É isto. Diga agora, eu entendi, Jesus. Eu entendi muito mais porque tu falaste. Porque é que os anjos teriam que voltar e eles não saíram enquanto eu não orei. Meu amado, tem muitas coisas que nós temos que aprender com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisas poderosas, coisas maravilhosas, conselheiras, benignas, qualidade divina finalizando. E muitas das vezes nós fazemos as coisas sem a consulta, sem a cópia original. Aquela cópia que o próprio apóstolo Paulo disse, sede meu imitante, como eu fui em Cristo Jesus, imitar a palavra, seguir aquilo que Jesus ensinou. E muitas das vezes nós deslizamos, porque nós não examinamos, nós não imitamos, nós não copiamos, e depois nós se queixamos. Verdade. É verdade, porque a tendência material da carne, a atração dela é sempre puxar para as coisas materiais, aonde diz que é uma luta muito grande entre o Espírito e a carne, entre o Espírito Santo ensinando, meu servo, meu filho, não se desespere, não faça coisas que venham agradar a carne, não se precipite, não faça isso, não faça aquilo, aguente mais um pouquinho, porque em breve o Senhor Deus vai enviar o seu filho na rua do céu. Tenha um pouco mais de experiência, de paciência, para você não ficar na grande tribulação. É isso que o Espírito Santo está dizendo aqui, é isso. Para que nós não ficamos junto com eles na grande tribulação. Aí vai se levantar o grande gigante Golias de novo, dizer, mas vocês eram evangélicos, vocês oravam, faziam isso, ele vai afrontar, igual afrontou lá em Israel. Será que aqui em Israel não tem homem para brigar comigo, Golias? E ele, esse mesmo Golias retornará para dizer, mas vocês não subiram por quê? Está vendo, Miguel? Que coisa. Meu Deus. Então nós que já estamos calejados, que podemos aguentar um alimento sólido, que é a palavra, que ela nos açoite, que ela faça o que fizer, mas é para o bem. E aí nós vamos ver, opa, que maravilha,
Agora eu entendi porque o Espírito Santo se preocupava tanto comigo, como o Senhor Deus se preocupou desde o princípio do mundo, que o Senhor Deus vem se preocupando com o gênero humano. E um dia eu perguntei: Senhor, por que tu usa de tanta misericórdia? Como esse povo é rebelde, Deus, por mim eu quebrava todos eles, batia, machucava, porque são rebeldes. E o Senhor Deus, eu perguntei ao Senhor Deus também, sabe o que é que ele falou? As minhas misericórdias têm se estendido de geração em geração. Eu não posso fazer como ser humano mortal, porque ele, nós, temos uma partícula de Deus que é isso aqui, ó. O Espírito de Deus, o sopro, lá no jardim do Éden. Essa partícula pertence a Deus, aonde diz a Bíblia que o corpo desce para o pó e o Espírito retorna para aquele que o deu. Quem deu o Espírito para nós, é claro, foi Papai do Céu. Deus seja louvado. É por isso que Deus tem usado de misericórdia desde o princípio do mundo com toda a geração. Ele não tem prazer na morte da alma de ninguém, mas que todo venha ao pleno conhecimento da verdade. Louvado seja Deus. Tem uma visita aqui gloriosa, louvado seja Deus. Os cabelos, quando eu levanto os mãos assim, os cabelos não ficam em pé mesmo. Muito obrigado, meu Deus. Então, queridos, nós temos que dar testemunho da grandeza, do abstrato, do sopro divino, aonde corta os quatro cantos da terra, aonde ele disse para Moisés, lá no Monte Sinai: Moisés, eu tenho ouvido, visto e ouvido meu povo clamando e chorando, pisando barro e palha, sendo chicoteado, muitos sendo mortos ali com aquela lança, né, de matar, que já não aguentava mais nada. Agora vai, Moisés, e fala que eu sou quem eu sou. É o que nós queremos. Então, queridos, voltando um contexto com outro, Deus não deixa nós em dúvida. Ele começa de Gênesis, ele vai em Apocalipse, de Apocalipse ele vem em Jeremias, de Jeremias ele vai em Lucas, ele vai, e o Senhor Deus vai fazendo aquele degrau. E por falar em degrau, quando eu estive no Egito, quando nós chegamos para chegar no Monte Sinai, nós teríamos que subir 3.000 degraus, 3.000 degraus, 3.000. E os degraus não eram feitos pela mão do homem, não. Esse degrau que nós fazemos com cimento, não. Era pedra de 70, de 80, de 40, de 50. Você subia todo desconchavado assim para chegar no Monte Sinai. Brincadeira. E aí nós perguntamos a nós mesmos: meu Deus, como é que Moisés conseguiu subir esse monte? Depois nós fazíamos o retrospecto entre nós e Deus. Não era brincadeira não, rapaz. E valeu a pena ele subir aqueles degraus. O mesmo degrau que Moisés subiu, nós subimos também. E esses pezinhos aqui pisaram lá. E aquele cajado que toquei no teu pé, pode ter certeza, pastor Miguel, vai haver coisa aí, Deus vai fazer um rebuliço muito grande, porque são unção. E digo, o Senhor Deus não só está em Jerusalém, Israel, mas o Senhor Deus tem uma promessa com Israel. Aí não tem jeito. A briga até hoje é isso. Até é. E assim, nós também somos descendência de Abraão, Isaac e Jacó, porque a descendência se estendeu ao longo da trajetória mundana desse planeta Terra, que vem se estendendo e chegou até nós. E nós louvamos a Deus porque Ele teve também aqui nessa terra o Senhor Deus em forma de homem, que é o seu Filho Jesus, aonde Ele foi encarnado. E aquele que não profetizar é o anticristo. Aquele que não disser que Jesus não veio em carne, pode sair fora dele, porque esse aí é bastardo, é filho do diabo. É. E aí o Espírito Santo gerou. E nós paramos: meu Deus, como o Senhor Deus é tremendo. Ele faz aparecer de onde não existe. Está lá em Gênesis capítulo 1. Haja água, haja firmamento, haja firmamento aos céus. Haja tudo que ele nessa foi falar, que nós vamos falar muito mesmo, porque você já sabe. E no quinto dia, ele começou a trabalhar, papai. Esse papai do céu, esse Senhor Deus merecedor de toda a honra e glória. Do primeiro ao quinto dia ele começou a
providenciar, trazer o alimento, a fazer as verduras, a fazer tudo para nós comer. Depois do sexto dia ele disse, agora eu vou fazer o homem, a minha imagem, a minha semelhança, e faz aquele boneco feito do pó, não tinha vida, não tinha nada, e agora ele pega, sopra nas narinas. E a minha pergunta, eu falei, Senhor, por que tu és tão misericordioso? Aí ele falou, foi sobre isso aí. Essa partícula do abstrato, do sopro de Deus, aonde corta os quatro cantos da terra, aonde ele manda, ele providencia, aonde ele é o mantenedor que sustenta as nações, aonde ele disse naquela parábola, sou o homem de pouca fé, os passarinhos não trabalham, não semeiam. Eita! Bom, pessoal, nós acabamos de acompanhar aí o testemunho desse idoso, ou seja, vocês, no caso, acompanharam o testemunho desse senhor aí, e vocês ouviram que ele teve uma visão, ele foi levado ao céu, e lá ele presenciou alguns animais, né, como ele falou, leões estavam lá. Aparentemente, meus irmãos, ele viu 4 leões, né, representando os 4 cantos da terra. E ele viu, meus irmãos, que quando ele pediu a Deus misericórdia, o que aconteceu com os leões? Eles sumiram, eles desapareceram. E depois desceu-se 4 anjos, e um em específico, como eu disse lá no início do vídeo, um em específico falou com esse idoso. E vocês ouviram ele falar que o anjo era educado, ele falava de uma maneira calma, transparente e de uma maneira completamente diferente de qualquer língua humana. Porque quando eu e você formos falar com alguém, nós nos embaraçamos, nós gaguejamos e nós falamos palavras tops, palavras que são errônicas, né, digamos assim, palavras que às vezes não condiz com o vocabulário que Deus quer para cada um de nós. Mas no relato desse idoso, o anjo, ele falava de uma maneira educada, transparente, e passou um alerta muito chocante aqui para esse idoso. Quando o idoso, meus irmãos, ele clamou a Deus misericórdia, falando a palavra, Senhor, tenha misericórdia de mim. Por que nós devemos usar essa palavra em nossas orações, no nosso cotidiano? Meus irmãos, a Bíblia fala que Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça. E Ele quer que cada um de nós façamos as nossas orações pedindo a Ele que Ele tenha misericórdia de nós. Porque a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E é isso, meus irmãos, que eu quero ler com vocês agora, o bônus informativo. Olha só, meus irmãos, que coisa interessante que diz lá em Lamentações 3, a partir do verso 23 até o verso 26. Fala algo muito, mas muito chocante mesmo, com referente a misericórdia de Deus para os seres humanos. Diz assim, meus irmãos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Que coisa impactante, meus irmãos, que é dito aqui em Lamentações 3. Aqui fala, meus irmãos, que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de eu e você não sermos consumidos. Porque nós já nascemos em pecado. E por causa disso, meus irmãos, nós deveríamos ser consumidos, fulminados.
Mas Deus tem um amor tão grande por mim e por você, tão grande, meus irmãos, que as misericórdias que Ele tem por cada um de nós, meus irmãos, são a causa de não sermos consumidos. Deus tem amor por cada um de nós, mesmo nós sermos pecadores, sendo aquelas pessoas mais ignorantes, terríveis, cometendo os atos pecaminosos, Ele ainda nos ama. Ele cuida de cada um de nós. E aqui falou mais, meus irmãos, novas são cada manhã. Toda manhã a misericórdia do Senhor se renova. O que isso quer dizer? Quer dizer, meus irmãos, que quando você acorda de manhã, abre os olhos, é um novo dia para você. É uma nova misericórdia que Deus está tendo por você. É um novo começo. É uma nova página que você pode escrever. Porque você pode sair na manhã e cometer todo tipo de atrocidade e pecado. Ou você pode sair na manhã pedindo misericórdia a Deus e não cometendo nenhum tipo de pecado e vivendo em santidade. A visão do Senhor é muito impactante. A visão desse idoso, meus irmãos, é muito relevante para as nossas vidas hoje. Porque nós estamos achando, meus irmãos, que no final dos tempos, quando Jesus voltar, Ele vai ter misericórdia de cada um de nós e vai salvar todos. Não é bem assim, meus irmãos, não é bem assim. Porque, meus irmãos, olha só que coisa impactante. A Bíblia também fala que, apesar de Deus ser amor e ter misericórdia por cada um de nós, Ele também é fogo consumidor. A Bíblia fala, meus irmãos, que Ele é um Deus de amor e misericórdia, mas Ele também é um Deus consumidor, fogo consumidor. E quando Ele voltar, meus irmãos, nas nuvens desse céu, Ele vai vir para arrebatar um povo que está selecionado, eleito, mas também vai vir como fogo consumidor para aqueles que o rejeitaram. Então não adianta você falar assim, Deus é amor, Deus é misericórdia, e deixar para se preparar no último instante, deixar para se preparar quando Ele apontar nas nuvens desse céu. Mas aí, meu irmão, não vai ter misericórdia não. Aí vai ser sentença, entendeu? Vai ser sentenciada a sua perdição, a sua condenação. Então é importante, meus irmãos, todos os dias em nossas orações, orarmos, pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia de cada um de nós, para que nós possamos colocar sobre nós, meus irmãos, santidade, nos purificar, buscar realmente a presença do Criador. Porque, meus irmãos, os nossos dias são maus, a nossa carnalidade é má. Se nós pararmos para pensar, nós, em momento nenhum, nós conseguimos, por vontade própria, buscar a justiça, buscar o amor, buscar a santidade e a pureza. Só através de Deus, da misericórdia dEle, meus irmãos, que nós conseguimos buscar essas coisas. Porque a própria Bíblia fala que nem a fé provém de nós mesmos, mas provém do Criador. Olha aí, meus irmãos, que coisa impactante. Que coisa tremenda. Então, meus irmãos, o amor, o carinho e a misericórdia que Deus está tendo conosco agora é importante, meus irmãos, para a nossa salvação. Porque na volta dele, Ele não vai ter misericórdia. Ele vai vir para buscar um povo que está escrito no livro da vida, um povo selado. Aqueles que ficarem para trás vão pedir misericórdia, mas o Criador não vai ter mais misericórdia naquele momento. Meu irmão, mas por que lá no dilúvio Deus não teve misericórdia do povo? E lá em Sodoma e Gomorra, por que Deus não teve misericórdia? Meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Olha a oportunidade que eu e você temos hoje de andar corretamente, andar na justiça, no amor e principalmente observar os mandamentos do Deus Todo-Poderoso. Nós temos toda a liberdade. Naquela época o povo também tinha. Na época de Noé, Noé pregou, Noé falou. O povo vivia na corrupção e vivia, meus irmãos, aí nos pecados mais terríveis, na idolatria da sensualidade. Era terrível, meus irmãos, na época de Noé,
Na época de Sodoma e Gomorra era pior ainda. O povo vivia na idolatria, na imoralidade sexual. Hoje, nessa geração, nós estamos encaminhando para a mesma coisa. Nós temos sujeira e pecados praticamente, meus irmãos, quase igual, porque o mundo hoje está terrível. A imoralidade sexual está grande demais. E o povo, meus irmãos, não quer se arrepender, não quer buscar as misericórdias do Senhor. Aí quando lhe apontar nas nuvens do céu, vai querer cair de joelho e pedir misericórdia para Deus, para eles subirem no arrebatamento também. Então a gente precisa entender essas coisas. A visão do idoso aqui, meus irmãos, é muito importante, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Como eu falei, o que isso vai significar na sua vida e na minha vida vai depender do que nós vamos fazer durante o dia. Nós vamos escolher pecar ou vamos escolher obedecer. Está à nossa disposição, meus irmãos, o livre-arbítrio. Nós somos livre-arbítrio para escolher qualquer coisa o que fazer. Nós podemos escolher santificar as nossas vidas, pedindo misericórdia a Deus para que nós possamos conseguir força para vencer o pecado, ou não. Ou podemos escolher a cada manhã sair para cometer todo tipo de atrocidade, todo tipo de pecado, imoralidade sexual. Vai depender de mim, de você. Então, meus irmãos, o recado está dado, o alerta foi dado. Nós precisamos urgentemente buscar todo santo dia as misericórdias do Senhor e clamar, porque Ele nos ama, Ele vai nos ouvir. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador e careço muito das tuas misericórdias e da tua salvação. Faça isso, meus irmãos, faça essa oração e eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. Se entregue a cada dia para Ele, renove as tuas forças em Deus e busque a misericórdia do Criador para a tua salvação. Tá ok, meus irmãos? Tá ok, minhas irmãs, meus queridos amigos? Bom, pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Deixe o seu like e seu joinha nesse vídeo para que esse vídeo pegue mais engajamento, para que mais pessoas, mais irmãos assistam o testemunho desse irmão idoso e se preparem para o dia do arrebatamento, meus irmãos, porque Deus ele tem misericórdia de cada um de nós e Ele quer que cada um de nós chegue ao arrependimento e também chegue à salvação. Tá ok, meus irmãos? E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal e gosta do tipo de conteúdo que nós estamos abordando aqui, que são sonhos proféticos, visões proféticas, arrebatamento de espírito e acontecimento do tempo do fim, você gosta desse tipo de conteúdo? Então se inscreva aqui nesse canal, porque aqui nós teremos muito conteúdo a esse respeito. E dentro do mais, meus irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.